Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 574, Bia Fiorotto, tudo bem? Tudo bem, é horrível voltar de Belém para São Paulo, mas tudo bem. Estamos reunidos, né? Novamente. Estamos aqui novamente. Muito que bem. Custo, né? Você fez falta, não viu? tá envolta em Cupuaçu. Mas... Eu, semana passada, estava naquele clima, o que eu estou fazendo aqui? Só tenho 6 anos. Alguém me ajuda. O homem que criou o podcast se sentiu. Não, mas jamais terei a mesma capacidade de apuração que você. Ei, isso? Olha lá você. Pois Cadê o meu príncipe? Cadê? Você é uma máquina de vencer. Muito bem. Carissa Vieira, ei, Carissa, tudo bem? Há quanto tempo, não é mesmo? Desde a semana passada. Ah, é mesmo, verdade, desde semana passada. Iago Vinícius também, desde semana passada. E aí, Iago, tudo bem? Isso, eu tô ficando figurinha carimbada aqui. Se falarem que eu tô saturado nos comentários, eu vou chorar, viu? Não falem não. Não, saturado. E é nem doido, pô. Cinema sério, com algumas pitadas de diversão. Constrangedor. Isso aí. Muito bem, vamos falar de Foi Apenas um Acidente, filme que chegou agora... estreia nos cinemas brasileiros no dia 4 de dezembro, mas foi palma de ouro, né, em Cannes esse ano, lá no comecinho do ano, e vem estreando devagar. Chegou a passar na mostra aqui também, não passou? Acho que uma galera assistiu ali em outubro. Muito bem. Filme do Jafar Panahi, diretor e roteirista iraniano, que inclusive ganhou indicações ao Globo de Ouro nesse dia de hoje, né, que estamos gravando. E como o Bia Fiorotto vai contar, parece que é o grande adversário de O Agente Secreto aí nas premiações, né? Vamos descobrir vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Muito bem. Piadas de esportes. Mas antes... Siga @cinemáticopod, redes sociais, tá? Eu sei que eu repito aqui, você tá de saco cheio, mas segue a gente. Lá, mano, Instagram, não custa TikTok, nada. Blue Você vê Sky. cortes lindos. Isso aí. Avisos maravilhosos. A gente não fica enchendo teu saco. A gente não faz post de TikTok Shop querendo que você compre 6 potes herméticos. Mas se não seguir, a gente vai fazer. Vai fazer. Eu vi uma pessoa fazendo TikTok Shop de um iPad, dizendo que ele foi, tipo, sei lá, R$60. Gente, para de mentir, cara. Excelente. Isso. Olha aí. É assim que você recebe um tijolo em casa. Exatamente. Se vocês não seguirem a gente vai começar a fazer isso. Então veja. A gente Será sabe que é o na Spotify ameaça de que vocês veem? vocês. A gente consegue fazer spam por lá. Pode seguir todos nós, né? Carissa Isso. Vieira, Iago Vinícius, Isso Bia aí. Fiorotto, né? Não, mas o meu arroba é Fiorotto Beatriz, que Bia Fiorotto é outra mina, que inclusive... Mas se você procurar Viu, por Bia? Beatriz Fiorotto, você vai aparecer. Eu espero. É lógico. Fiorotto Beatriz, a Carissa é Caricinha no Instagram. Caricinha Caricinha Vieira. Vieira. Exatamente. Siga nós. Iago Isso é aí. Iago Vinícius 14, Merigo é @cmerigo. Mas não me segue, não. Não me segue, porque... Tá bom. Segue... verdadeiro Vai dar bloco perfil é nele. b9.com.br. Todo mundo dando bloco. Isso, segue B9, segue Braincast, segue Cinemático. Eu não segue não, que eu não posto nada lá. Nem quero. Nossa, ele Corinthians ganha. Isso, Corinthians eu posto. É isso, aí eu Com posto. filhos. Não tem jeito. Eu Então é vejo. isso. Segue a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, tá? Dá o joinha. Vamos continuar pedindo, né? Porque é assim que o algoritmo funciona, precisamos de você. E, assim, temos acompanhado as opiniões e comentários. Acho que cada vez mais, né? Acho que a galera tem entendido, né, Bia Fiorotto? O pedido de... Galera, vamos contribuir com o debate, né? Discordar sim, com carinho. com gentileza. Isso, Com gentileza. E tem rolado bastante isso, muitos comentários adicionando, discordando de um jeito construtivo. A gente viu isso no episódio do Agente Secreto, do Bugônia, enfim. Então, continuem. Obrigada. Certo? Vocês são demais, viu, meus Obrigada. amores? Deixa eu fazer um parênteses, aproveitando. Eu gostaria de mandar um beijo. Eu não sei se eu cheguei a comentar, eu fui a Belém. Eu tenho sido super discreta sobre isso, né? Eu não tô falando- Ninguém tá sabendo. Então, o que eu queria falar? Que eu descobri que a gente tem muito ouvinte de Belém. Muito. Tanto que está morando lá, quanto que é de Belém, mas veio pra São Paulo ou foi pras outras Ou cidades. seja, marcas, levem a gente pra lá. Por favor. Sirvam alguma coisa pra adoro. gente comer, qualquer coisa. A gente come tudo. E aí Não. depois a gente vê o que a gente faz. Não Não só começa comer. a falar de comida que eu Ouvir começo a chorar. Tecnobrega, gente.
Também, Isso, maravilhoso. olha aí. me chama qualquer coisa. Gabi Amarantos, eu sei que tem Vamos espaço pro na sua Rock casa, doido. me chama aí. Recife, É. Pará, aqui, E ó, Beth, eu... no Tecnobrega, no Brega. Best. Aqui, ó, tá tudo aqui, é isso. Então, um beijo pra todos vocês que me mandaram DMs muito carinhosas e ficaram felizes que eu me diverti lá. Eu voltarei. Beatriz Fiorotto will E o return. Return, isso que eu ia falar. Final de Avengers. É isso aí. Muito bem. Vamos pra pauta? Vamos! پا قشنگه رو پیدا کردم. یه پاگروزه آورده اینجا. آب بیاری. مطمئنی خودشه؟ فقط میخوام کمکم کنی. افتادم تو شک. شما ببینین خودشه یا نه. من یکی تو نفهمی خودش یا نه دست بردار نیستم. بریم بالا. Bora, Bia. Mostre Bora aí. que a treta é grande, viu? Tá. Jafar Panahi é esse diretor e roteirista, ele é um iraniano de 65 anos. Ele começa a fazer cinema no pós-revolução islâmica no Irã. Que se você leu Persépolis, ou você assistiu Persépolis, Desenho, você é lembra direitinho do que é que a gente tá falando. Em 2010, ele deu uma entrevista para o blog de um ativista iraniano chamado Doug Sanders, que inclusive o blog é no Tumblr. Eu achei no maravilhoso Internet Archive, que, enfim, merece tudo. Que nostalgia, né? Pois é. E aí ele fala: eu comecei minha carreira fazendo filmes infantis. Fazer isso era uma forma de dizer o que queríamos dizer em filmes para adultos. Esse formato era menos problemático para a censura na época. Foi quando eu comecei a fazer longas para adultos que os meus problemas com a censura começaram. Então, enfim, durante essa época, durante essa entrevista, era governo Mahmoud Ahmadinejad, sob o comando do Ayatollah, que é o líder supremo religioso, político, que é o mesmo até hoje, que é o Ali Khamenei ou Khamenei. E aí ele falou que naquela época era a pior época para se fazer filmes até então. Nesse mesmo ano de 2010, ele foi preso por apoiar abertamente o opositor à ala religiosa, que era o Hir Mohsen Mousavi. E aí ele falou que aquilo era ruim, né? Pois então, em 2022, ele também foi preso por participar da investigação da morte de 2 cineastas também iranianos que foram considerados uma perturbação à ordem pública, entre aspas. E aí agora, em 2025, ele também foi condenado à prisão. Acabou de sair, ainda agorinha. Foi condenado de novo à prisão por fazer propaganda contra o sistema e regime iranianos. Ele tá fora do Irã, então ele não foi preso, os advogados dele vão recorrer, ele tá fazendo Ele esteve no turnê. Brasil, né? Inclusive durante Tava na mostra. a mostra, né? Tirava foto com geral, tá? Assim. Então, ai, bonitinho. Gente, eu não assisti, mas tem uma entrevista dele, uma conversa dele de 1 hora e pouco do Martin Scorsese com ele e uma tradutora conversando. E todo mundo que o Scorsese, né? Enfim. Mas os o dois Scorsese juntos. também tá que nem a Fernanda Montenegro, né? Não para em casa. Ele é a Laura Pausini, que tá sempre no Nossa. Serginho Grossman, sabe? Caramba! Não, tudo bem, Ai, acho porra, ótimo. eu falei isso pra maior fã da Laura Pausini que eu conheço. Por cima. E do Martin Scorsese também. E do Martin Scorsese. É isso. Então, amiga, que nem a sua fave, Minha que tá sempre aqui. Ano que vem tem show de novo. Olha aí, mandou um abraço. É isso. Enfim, é dessa pessoa que a gente tá falando quando a gente tá falando do Jafar Panahi. E esse tal primeiro longa, que fez com que ele passasse a ter problemas com a censura iraniana, foi O Balão Branco, de 95, que ganhou uma lapada de prêmio e é muito aclamado. E, inclusive, levou o Camera d'Or, que é o prêmio de Cannes, que premia os primeiros longas de diretores. Então, Sim, acho que o filme mais famoso dele é o Táxi, né? Eu não assisti ainda, mas Carissa pode contar um pouquinho da trajetória de filmes eu amei, dele. mas a aí. minha filha de número 2 assistiu. Pode falar. Eu acho que a grande coisa do Panahi é que a carreira dele é muito voltada pra essa denúncia do que é
viver no regime no Irã, mas eu acho que o mais interessante é como ele sempre faz questão de estar no Irã. E ele diz isso publicamente, o quanto ele ama o país dele. E os filmes dele, tem inclusive o próprio filme que a gente vai falar hoje, assim, é um filme que trata da própria vida dele também. Tem relação direta com coisas que ele passou. E é muito interessante observar como ele consegue fazer filmes que tratam daquilo ali. Obviamente isso incomoda, né, o regime, mas ele continua ali. Não importa a tortura, a prisão. Porque eu não acho, posso até estar muito enganada, mas por tudo que ele já, inclusive, disse em seus filmes e disse em entrevistas, ele não vai ficar fora do Irã. Depois que passar tudo isso, ele vai voltar pro Irã. E se ele voltar pro Irã, ele vai ser preso. Mesmo depois de ter feito um filme desses, que ele tá deixando claro, ele fala ali de coisas que ele passou ali dentro, do tipo de tortura que ele sofreu. Então, sei lá, tem algo de... É até curioso que eu, que amo Agente Secreto, que amo cinema e que amo o cinema feito no meu país, é impossível pra mim não achar que qualquer prêmio, já tô falando do filme, que esse homem ganhe, não é justo, não é merecido. Inclusive, esse ano, assim, detalhe, ele tem filmes incríveis e que ele não tinha sido premiado ainda. Então, quando a gente para e pensa na Palma de Ouro que ele ganhou, é um prêmio por esse filme, mas é um prêmio pela carreira dele também. Ele já merecia esse reconhecimento há muitos anos e ele não tinha tido ainda. Então, assim, não dá pra ficar com raiva de um cara que faz um cinema tão importante, político, potente. Odeio usar essa palavra porque foi banalizada, mas assim... foi. Mas é um filme tão potente e ele ainda consegue ter leveza ao tratar disso e ele ainda consegue dizer o quanto ele ama o país dele e voltar pra enfrentar tudo isso. Não tem como não admirar um cara desses, assim. E vai além. O cinema dele é muito ele. Mas vai além também do cinema, sabe? É um homem muito admirável. Ponto. Não sei se era isso. Muito bem. Fala sobre o filme aí, Bia. Não, sim, Não, mas é bom, porque vamos falar sobre esse amor de estar no Irã, porque esse filme foi rodado e editado em segredo no Irã. Ele não podia estar lá fazendo isso, porque uma das condenações prévias daquela de 2022 é você não pode mais trabalhar. E aí ele falou, beleza, e aí ele foi lá trabalhar. E é isso. E aí, tranquilo, irmão, tem que ter autorização pra tudo, qualquer né? Pra coisa filmar. vai nos omitindo. Então, assim que o Jafar saiu da cadeia, né, em 2022, inclusive foi por meio de uma greve de fome que ele fez ali pra chamar a atenção pra causa dele e saiu, ele começou a filmar. E pro Deadline, ele contou que a motivação da história é perguntar, afinal, o que vai acontecer no futuro? O ciclo de violência continua ou ele cessa em algum momento? Sendo esse momento quando pudermos falar para e por qualquer coisa sem obstáculos. O que importa é compreender que não dá para eliminar a violência com mais violência. Aí, um dos produtores, o Philippe Martin, falou numa coletiva de imprensa na França sobre como as gravações em um certo momento foram invadidas por oficiais. Eita! Porque eles já sabiam que ia dar merda. Né? Em algum momento eles já estavam um pouquinho preparados. Então eles começaram devagar, gravando primeiro no deserto, onde não tem quase ninguém, onde não chama atenção. Depois eles começaram nas cenas do carro, né, da van, com a câmera dentro da van, então eles eram só uma van, né? Então onde tinha ali e tal. E aí depois eles começam a gravar na encolha, com a câmera fora do carro. E aí o que aconteceu foi que numa gravação perto de um caixa eletrônico, a equipe que estava alocada recebe uma ligação da galera que está na externa e fala assim, escuta, baixou 15 oficiais aqui para saber o que é que a gente está fazendo. Vocês podem vir, por favor. E aí o que é incrível, porque isso está literalmente no filme, né? Tipo... Justamente. Porque assim acho que... Não sei se você não tem dimensão, mas quando você vai gravar uma cena aqui na Moca, por exemplo... você manda um ofício, um e-mail pro Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, fala, prefeito Ricardo Nunes, eu vou precisar da rua tal, de tal hora a tal hora. Aí ele manda lá um guardinha da CT, um conezinho e tal, não sei o que lá. É assim que faz filme em todo mundo. E aí,
Por quê? Porque senão vai passar uma velhinha no meio da sua câmera, vai acabar com a sua cena. E aí gravar em segredo... Vai passar carro, vai Exato. buzinar. Gravar em segredo é você se submeter a isso, assim. Tipo, mano, eu vou botar na rua, vou gravar planos longuíssimos na rua e eu vou rezar. Porque, assim, o homem tem que ter muita fé. Não, é que eu acho que isso mostra ainda mais o quão bom diretor ele é e quão bom esse elenco é. Não só, e a equipe. Porque assim, gente, como você tá falando, com tudo isso, gravar externa é muito difícil, dá muito trabalho, sabe? E aí você vê que o cara fez um filme em segredo e olha a qualidade desse filme. Assim, desculpa, é isso, gente, Pois não então, dá eu pra vou te falar dar mal mais. do Panahi, entendeu? Desculpa. Não dá. Meu pai Panahi. Pai na Ri, O- segundo Alice Carvalho. Meu pai na ripo. É isso. Enfim, eles já estavam preparados pra isso, porque eles sabiam que tinha uma chance grande disso acontecer. Então, entre as coisas que eles fizeram ninguém vai pra externa com script nenhum, com roteiro nenhum, com qualquer indicação de nada. Que tá gravando. Só tô aqui parado com uma câmera, nada demais. Tô filmando Só tô um aqui filme pra parado minha com um avó. vestido de noiva no meio da rua, mas... Exato. Tudo bem. Como eles não tinham como provar que eles estavam fazendo alguma coisa, eles só retiveram o elenco ali e mais o pessoal da equipe que chegou por 4 horas, já tava de noite, eles ficaram até de madrugada, fazendo uma pressão, depois liberaram. E no dia seguinte, várias pessoas da equipe receberam ligação pra perguntar: o que vocês estavam fazendo lá, hein? Você sabe que vocês não podem fazer isso, né? Você sabe que gente que faz isso faz mal pro dente, né? Acaba complicado. E aí, o nosso amigo Jafar parou por 1 mês as gravações, só pra deixar baixar a poeira. E aí, em 2 dias, ele resolveu todas as externas que ele tinha que resolver e vambora. E aí, pra Variety, o editor do filme confirmou essa história, inclusive dizendo que eles não andavam com o roteiro completo e os atores e quem dirigia a cena sabiam de cabeça qual era o motivo daquela cena e pra onde ela tinha que ir. Então, nem fala tinha muito bem decorado, tanto quanto era. Cara, essa cena tem que ir daqui pra cá e você tem que estar contra, você tem que estar a favor, não sei o quê. De resto, nós vamos fazendo. E deu. E rolou. O editor também contou que ele teve que fazer a edição toda offline, né? Então, ninguém jogou na nuvem pra ele pegar os arquivos. Então, ele pegou os arquivos direto da câmera, botou no HD externo que ele comprou aqui na Paulista. Como E os aí, antigos maias. Editou num MacBook Air velho. Caraca, velho. Ele conectou ele uma vez na internet antes de começar a editar, só pra atualizar tudo. Depois, irmão, sem conexão nenhuma até terminar esse filme pra não ter a menor chance de alguma coisa interceptar alguma coisa. Sim. E é isso. Importante dizer que o filme é francês, né? Apesar de... É uma produção franco-luxemburgo-iraniana. Porque ele não iraniana tinha só como porque ser eu já lançado falei pelo iraniano. Irã, né? Isso, exato. Então, pra quem... Por exemplo, o filme indicado aí Globo de Ouro, provavelmente Oscar, França. é o representante da França. Mais uma vez, a França ali sendo, né, a dificuldade do Brasil. Macron Só que da dessa vez com Silva. um filme bom. Macron Macron da da Silva. Tem que pôr a Mariah Carey falando Vive le France! Muito bem. Sinopse. Vamos! Sinopse! Essa sinopse é adaptada do ingresso.com. Ô, gente, deixa eu falar. Peçam pros sites alternativos começarem a colocar sinopses mais legais, que eu não tô achando mais nada. Peçam minha ajuda. Eu sou um bom sinopseiro. Eu fiz sinopse do B9 por anos. Olha aí. Eu adoro sinopsar. Vou fazer sinopse adaptada de Iago Vinícius. Isso, ponto. Quando o mecânico Vahid encontra por acaso o homem que acredita ter sido seu torturador na prisão, ele o sequestra, decidido a se vingar. Muito bem. Repercussão do filme Rotten Tomatoes, 98% de aprovação da crítica versus 91% do público. Letterboxd 4 de 5, né? Um dos melhores lá desse ano, mais bem avaliados. No Metacritic, 92 de 100, carimbinho lá, must see. Eu quero propor uma nova métrica. Qual? Eu adoro dar trabalho pra vocês. Já que eu não tenho que fazer nada, só chegar aqui e falar, eu vou terceirizar. Que foi pra Cannes, tem que ter a métrica do palmômetro. Quantos minutos de palma? Palmômetro. Puta, cara, É que esse, como é filme muito sério, bom. né, problema de verdade, aí as pessoas não estavam muito preocupadas em mostrar os minutos de palma, mas esse negócio de palmômetro de Cannes é importante.
Porque menos de 7 flopou já. Ai, se eu não me engano, ele teve muito tempo de palma, mas em Cannes todo filme tem muito tempo de palma. Geralmente é o tempo dos créditos, né? Enquanto os créditos estão rolando, a galera Mas fica aplaudindo. foi bastante então. tempo, assim. Foi bastante tempo. Boa. Por isso ganha a palma de ouro. Na né? época que o filme saiu, eu lembro de ver gente falando sobre isso, mas agora eu já não lembro mais de nada. Ai, eu não tô achando aqui. Não, a galera tem Google, tem Gemini em casa. Vão se apropriar das ferramentas. Vocês procuram aí, vocês também. Muito Mas bem. eu gostei. Pras Quando for próximas, Cannes, vai- toda vez eu vou Isso. pôr quantos minutos de palma deu. Muito Isso. bem. Bom, além de vários minutos de palma a serem revelados à meia-noite, a gente não tem informação de orçamento, mas a arrecadação está em torno de 9 milhões pelo mundo, por enquanto. E papo de Oscar, Globo de Ouro, Oscar de melhor filme internacional. E eu já vi várias, na minha pesquisa de hoje, né? Vários jornalistas chamando o filme de rival do agente secreto, pedra no sapato, entre aspas, do agente secreto. E fica aí Nossa, a guerra de análise ditaduras, discursiva pra né? vocês. Tipo, o problema da ditadura então, brasileira é a é ditadura isso que é iraniana. foda. Não, os filmes têm relações até perna. Até a perna Até a perna, Tá entendeu? no- Eles É têm o que, Tropos, o né, KMF e o Jafar, eles têm que se encontrar e Mas dar ele já muito. Eu acho. É. Nem o Lula. Deram as O- mãos. Foi bonitinha a foto. No Globo de Ouro, ele tá indicado a filme estrangeiro, né? A melhor filme drama, a melhor diretor, certo? E Isso. o que mais? filme. Melhor roteiro também. Melhor filme. São filme internacional, melhor filme, roteiro, direção E só. e acho que é isso. São 4, porque o outro concorrente Ai, que achei tá a com foto 8. aqui. O Sentimental Value que tem 8. Meu Deus do céu. Muito bem. Carissa, comece você aí, conta tudo, o que você achou, gostou, não gostou? Eu adoro qual é que é? filme, gente, e eu acho que é bem engraçado porque eu assisti o filme, eu achei ele muito bom, mas eu acho que o fato de saber como foi filmado ainda deu uma camada extra, sabe? Depois, eu só soube disso depois de ter visto o filme. E é isso, assim, eu já vinha com uma curiosidade muito grande, porque o filme levou a Palma de Ouro, e era de fato o filme que tava ali, né, concorrendo com o Kleber. E, gente, é maravilhoso, eu acho maravilhoso, especialmente, primeiro, eu acho o elenco fantástico, o timing de todo mundo e como todo mundo sai do drama pra comédia, pra ação, e é tudo muito fluido. Tudo funciona muito bem, assim, cada mudança de tom não soa estranha. E eu acho que isso funciona tanto pro elenco, quanto funciona na direção do Panahi. É visível o quanto ele faz tudo com muita maestria mesmo, né? E é isso. Pensando em como se organiza um filme, você consegue. Ele é diretor e roteirista, você consegue ver como as duas coisas casam bem ali, né? Assim, nem todo diretor roteirista funciona tão bem assim. Mas no caso dele, você vê que é isso, é tudo muito fluido, essas mudanças que poderiam ser muito bruscas e não fazer muito sentido, elas fazem, e é muito interessante justamente quando em vários momentos a gente tem, sei lá, hora de muito peso. Tem hora que é muito pesado. Mas aí o filme sabe lidar com isso sem fazer... não vou falar dessa... Sem fazer o que alguns filmes fazem, que é assim, não vou deixar a pessoa sentir a emoção dela, deixa eu botar uma piadinha no meio. Não, ele dá espaço para você se emocionar, mas ele também mostra que na própria dor, porque a gente como ser humano é assim, a gente tenta encontrar pontos de luz nas coisas mais escuras e mais dolorosas da nossa vida. A gente vai tentando encontrar alegria no que é muito sombrio. E eu acho, e é meio quase que uma lógica catártica para o próprio diretor, porque ele foi torturado, sabe? E é muito interessante, eu gosto muito do cinema do Irã, e assim, eu acompanho alguns cineastas, o meu favorito morreu, infelizmente. Mas assim, você vê como é um cinema bem feito, sabe? Eles entendem de técnica, e eles contam histórias muito potentes. E eles são muito profundos, assim, nas suas... Porque também é um país de dores. Desde que esse regime
tomou conta do Irã, que era um país onde você sempre teve muitos intelectuais, muitas pessoas, muito conhecimento, pesquisadores, e são essas pessoas que, enfim, muitas foram mortas pelo regime, muitas foram presas, torturadas, e ele vai colocando isso no filme. Veja como cada um daqueles personagens tem um passado, e aquele passado foi aniquilado, assim, porque quem é que vai ser a mesma pessoa depois de passar por aquilo? Só que cada um tenta encontrar uma forma de sobreviver, e alguns fazem isso melhor do que outros, mas todos eles têm um trauma. Então eu acho que o próprio cinema do Panahi, como vários cinemas de diretores iranianos, eles perpassam o trauma, sabe? E como é que as pessoas criam no trauma. Então eu acho que é muito... Não sei se é enriquecedor pra mim como espectadora, mas como alguém que pesquisa cinema, é muito enriquecedor ver um cinema desse, assim, porque tem cinema que faz você parar e pensar assim, é por isso que eu fui estudar cinema, sabe? É por isso que eu gosto de fazer cinema e assim, o cara tem que amar muito fazer cinema pra fazer cinema nessas condições. É muito amor e isso é muito bonito, assim, e eu acho que passa pro cinema que ele faz. Diga-se de passagem, eu acho que a categoria de melhor filme, que ainda não existe, né, no Oscar, mas esse ano, os filmes de fora dos Estados Unidos, eles demonstram muito isso, que são pessoas fazendo cinema com muita capacidade, muita vontade de contar histórias, com muita criatividade, e nem sempre o cinema estadunidense tem a mesma gana, né, dessas pessoas que fazem cinema com um pouquinho mais de dificuldade, para dizer o mínimo, né. É uma categoria muito bonita. Muito bem. Iago Vinícius, e você? Bom, primeiro dizer que eu sou um hipócrita, porque eu falei aqui que eu não gosto que eu não gosto não, mas que eu acho que é muito difícil, geralmente não funciona você fazer cinema que incomode todo mundo. Quebrei minha cara. Eu falo que eu não gosto de cinema que tem aquele quesinho de negatividade, nada vai dar certo, nada funciona, nada presta. Quebrei minha cara, sabe? E eu falo, pô, tem hora que você ficar botando só pilulinhas de humor ali pra dar uma quebrada não funciona. Quebrei minha cara também de novo. Então, que delícia que é estar errado. Graças a Deus. É muito bom pagar a língua, Como diria Fernanda Young, quando eu tô errado, eu digo graças a Deus, acendo uma vela. Muito bom. Cara, tem uma coisa que aqui no Brasil, a gente, não sei se é no mundo todo, mas aqui no Brasil, a gente tem muito uma parada de dividir a arte de qualidade política e a arte panfletária, né? Então, assim, Graciliano Ramos é bom, ele é um grande mestre, e Jorge Amado é panfletário. Glauber Rocha é cinema bom, porque é inventivo, babá, e Nelson Pereira dos Santos é cinema panfletário. Tipo, e o que é panfletário? É quando você apresenta um programa político. Tipo, ó, eu quero que vocês entendam que eu estou propondo isso. Aí vira panfletário, aí vira militante, tá, não sei o que lá. E aí isso é a prova de que panfletário não é ruim, assim. Panfletário é um jeito de fazer. Porque esse filme, ele é panfletário bastante. Parece que não, durante muito tempo. E aí, quando você menos espera, ele dá um panfletão na sua cara, assim. E aí você vai dormir pensando, caraca, né, gente? Se pá tem coisa que tem resposta mesmo, né? Tipo, porque dá um programa, você dá uma resposta. Tem coisa que tem resposta. Então, cara, assim, eu achei muito... A Carissa perguntou muito malandramente, assim, no grupo. Eu falei, gente, eu não vou queimar a pauta, mas que filme, hein? Tentando... Aí eu não falei nada, né? Ela tentando tirar de mim, assim. Não, mas e aí, você gostou? Tipo, cara, eu senti que eu tava numa rua acidentada, que toda hora ele pegava uma curva. E aí eu falo, puta, agora a gente vai andar. Aí não, ele pegava outra curva. E não é no sentido de plot twistismo da Netflix, que é só tipo, ai meu Deus, o assassino é a empregada. Não. É tipo, cara, é só que não é óbvio. A humanidade não é óbvia. A humanidade tem várias camadas, assim. A humanidade tem muitas coisas, muitas dúvidas e tal. Principalmente nesse caso, que tem um conceito que eu aprendi na faculdade de letras, estudando literatura clássica, mas no cinema se fala bastante também, que é o conceito de híbris, né? Que é aquela doença que você vai sempre colocando. Então, assim, na literatura grega, eu vou dar uma volta, mas vai ser importante pra parte dos spoilers. Então, vai fazer sentido. Filme, vai ficar instigado, vai ver o filme, vai voltar, vai ver o spoiler, vai falar, caraca, esse menino estudou.
Na literatura grega, na Ilíada, na Odisseia, é sempre assim. A pessoa vai lá, faz uma coisa que ofende um espírito mágico. E aí o espírito mágico vira e fala assim, olha, eu posso acabar com a sua vida agora, mas eu vou fazer muito pior. Eu vou amaldiçoar a sua vida até a 8ª geração. E aí o que acontece? Essa pessoa, meio que por acidente, faz uma coisa que ofende uma pessoa. E essa pessoa vai lá e fala, agora eu vou te matar. Aí o filho dessa pessoa vira e fala assim, agora eu vou matar você que matou meu pai. E isso vai indo até a 8ª geração. É Ilíada, Odisseia, é tudo isso. E aí eu tô falando isso porque tem uma parada que eu ouço muito no Petit Jornal, principalmente, que eles viram e falam assim, olha, gente, não tem nada no mundo que seja mais gente do que salvar o mundo da crise climática, primeiro. Segundo lugar, acabar com a guerra em Gaza, a situação em Gaza. Primeira tarefa, tem que acabar aquilo ali. Segunda tarefa, tem que reconstruir a Palestina. Mas não é só isso. Porque as crianças que estão nascendo naquela condição completamente absurda, que não estão comendo, que perderam o pai, sabe? E o pai foi explodido, foi aniquilado, tá recebendo uma máquina de propaganda do Hamas de como Israel e o mundo inteiro, não é só Israel, né? Tipo, Israel é a porta do mundo inteiro que está contra você. Essa criança, ela vai querer se vingar. É muito difícil você tirar esse espírito de vingança dela. Não é impossível, mas é muito difícil. E isso também é um problema. Os filhos dos homens que foram massacrados agora no Rio de Janeiro, eles vão... A gente fala muito disso aqui no Brasil, que é a crise da falta de parentalidade. Que é, a criança não teve pai, muitas vezes o pai foi retirado dela, aí ela vai crescer, ela não teve uma estrutura própria, vai ter um filho cedo, ela não vai saber lidar, essa criança vai nascer, ela vai começar a cuidar da criança e vai dar errado, porque ela não sabe lidar, ela só sabe lidar com violência, ela vai abandonar a criança e vai continuar um ciclo de abandono eternamente. Então, eu acho que o filme provoca muito nesse sentido, que a gente fala, nossa, quando isso vai ter fim? E o fim, ele não é só vamos resolver o problema aqui, é vamos resolver o problema que a gente tá causando e criando de lá pra frente. Tipo, o problema o buraco tá muito mais embaixo. E aí eu acho que esse filme ele é muito habilidoso. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Eu ouço podcast de política internacional, tal, não sei o que lá, mas isso não me torna um especialista em política iraniana, né? Tenho muita consciência disso. Eu fiquei muito na coisa de, cara, eu não tô sabendo exatamente o que tá acontecendo nesse regime, mas eu tô entendendo o estado de coisas. O estado de coisas que não funciona. Tipo, tem várias coisas aqui que não encaixam, várias peças que não encaixam. E aí, aquela coisa do Primo Levi, né? Isso, homem, tipo, cara, isso aqui é uma vida? Esse aqui é um jeito de viver? A gente fala muito da autodeterminação dos povos, o pessoal tem que decidir, tal. Mas isso aqui tá rolando? Isso aqui faz sentido pra vocês? Isso fecha? Porque nada funciona ali, né? Nada é funcional. Em várias cenas. Inclusive, as cenas de humor, elas são cenas que eu não estou rindo nem dos personagens. Não é porque os personagens são engraçadinhos. Não é porque os personagens são bobos. Eu não estou rindo deles, nem com eles. Eu estou rindo do absurdo que é a situação na qual eles vivem. Que é uma coisa que a gente, na vida capitalista, a gente tem também. Às vezes uma burocracia que você fala, meu Deus, eu tô aqui pegando um papel pra levar um papel pra outro lugar, pra pegar um papel em outro lugar. Não, que ridículo. Por que isso, sabe? E toda a cena de humor é meio essa. Tipo, mano, não é o ridículo deles, é o ridículo dessa vida que tá sendo submetida e que eles não têm muito o que fazer, assim. Acho que aqui ainda não é spoiler. Se for spoiler, vocês me falam. Mas aquela cena, logo que ele encontra o pessoal do casamento, que a primeira reação do marido é chegar e falar, mano, vamos resolver isso aqui, eu tenho dinheiro no bolso. Tipo, claramente você é uma pessoa que eu tenho que subornar pra conseguir tirar as fotos do meu casamento. E aí você vai se perguntando por quê e tal, porque tem essa parada também, né, que ele fez a gravação com as mulheres do filme inteiro sem hijab. Inclusive uma vestida como uma noiva, o filme inteiro uma noiva, assim, do modelo nosso aqui, cristão, ocidental, que entra na igreja, de branco e tal, não sei o quê. Só tem uma cena muito específica que se coloca e tem um motivo muito legal de se colocar e tal. Mas eu acho que é isso, assim, mostrar o estado de coisas que não funciona. E aí você fala, putz, eu não preciso entender de detalhes, quem que é o político, quem que não é, qual que é o regime, que não sei o que lá. Eu só tô entendendo que isso aqui tem que acontecer. Eu falei isso já no de Agente Secreto, e eu vou fazer um arco muito grande com Ainda Estou Aqui. Que é quando os gringos vieram me falar de Ainda Estou Aqui, que é, a gente não sabia que isso tinha rolado com vocês, e a gente não sabia que vocês eram assim. Que vocês eram desse jeito, que vocês existem desse jeito. E eu fiquei muito com essa sensação. Tipo, eu não sei exatamente o que vocês estão passando, mas eu tô entendendo a dimensão do problema. E dá pra ver, de fato, o amor que ele tem pelo Irã. Que é uma coisa muito brasileira, até, de fazer.
Que é, mano, tudo isso aqui tá uma merda, mas eu amo essa porra, velho. Eu preciso salvar essa desgraça porque eu amo essa porra. Então, eu acho show e eu acho que a comparação com o Agente Secreto 660 é muito feliz, assim. Que além da perna, tem uma coisa, que é uma coisa que, assim, um elementinho, né? Assim, eu atropelei um cachorro. Não que atropelar um cachorro seja um elementinho, é uma coisa, né? Vamos salvar os animais, por favor. Difícil. Não atropelem cachorro na rua. Mas, assim, uma coisinha que me fez, sabe, ficar um pouquinho lelé da cuca, eu vou quebrar a porra inteira, porque eu tô pra explodir. Falta uma gotinha d'água. Aí cai essa John gota Wick, d'água. amigo. John Wick, mataram o cachorro. É isso. Agora eu vou ter que, mano, explodir tudo. Agora acabou. Agora acabou. Agora cagou. Então, assim, achei tudo muito surpreendente, muito carinhoso, muito cuidadoso. Eu tô citando agora a Flora Matos, eu percebi agora. E assim, empolgante, assim, sabe? Tipo, não é só uma coisa de reter a atenção da pessoa na tela, mas uma coisa de falar, cara, você não entendeu ainda. Pera aí, deixa eu botar mais uma camada, E aí, gente, assim, a gente vai precisar dos spoilers, porque o final, assim, aquilo ali acabou comigo de uma maneira que não tem mais eu. Muito bem. E Fioroto? Vai você, vamos dar uma mudadinha na dinâmica. Tá bom, vai bora. tu. Tá bom. Olha, eu gosto muito do filme também, acho que tem... Eu não assisti os outros filmes do diretor, eu sei que tem o Táxi, né, que é um dos mais populares. Eu não esperava que ele fosse ter uma abordagem tão direta, né, e política em relação... Eu assisti no ano passado aquele filme lá do Fruto Proibido, eu esqueci o nome, que é também de um diretor que tá sendo procurado para ser preso. Era no Fruto Sagrado, que tinha 3 horas. Isso aí, esse daí, do Fruto Sagrado. Que ele também, tá na mesma abordagem de crítica ao regime, mas ele é um pouco menos direto e discursivo. Então, o diretor desse filme, Mohammad Rasuluf, é um dos diretores iranianos que foi preso. Uhum. Antes que o Jafar foi lá falar, escuta, que história é essa aí? E aí, toma prisão você também. Exatamente. Então, achei que ele é bem direto e concordo com o Iago, assim, quando ele fala do panfleto, né? Tem várias vezes que eles até repetem isso ali dentro da van, né? E às vezes pode ser um pouco até discursivo demais, mas assim, isso tudo tá dentro desse teatro do absurdo que ele acaba formando dentro dessa van, né, com cada um dos personagens ali vivendo quase que uma representação dos múltiplos efeitos do trauma. E eu acho que isso funciona. Eu gosto muito do personagem do Hamid, né, que é o cara o mais loucão, e ele é o que mais fala, né, ele é o mais vocal em botar o roteiro na boca do personagem e colocar pra gente aquilo que o filme quer discutir, mas ele acho que consegue fazer isso, né, nesse equilíbrio entre tragédia e humor, que pra mim era bastante inesperado, e ele consegue fazer isso, né, de a gente conseguir entrar nesse discurso, e o que eu mais gosto nisso é como o filme trabalha justamente essa ambiguidade da moral, né, porque pra mim seria muito fácil em algumas situações, quando eles começam a descrever o que aconteceu com eles, eu falo, acaba com isso logo, acabou, não tem conversinha. E aí depois eles vão brincando tá bom, não, a gente tem uma dúvida, então vamos atrás para tentar descobrir se é isso mesmo. E aí eu também começo a ficar em dúvida, putz, será que deveria acontecer? Conforme eles vão mostrando algumas coisas que depois nos spoilers a gente fala, né, envolvendo até uma criança, eu falo, puta, não dá pra fazer, acho que tem que deixar, já tá bom. E aí depois eu mudo, não, acaba logo com isso, né, tem que ser violência pela violência sim, não tem essa questão não tem que ficar discutindo moralzinha não. Então, essa brincadeira é o que eu mais gosto que o filme faz, porque apesar de toda a raiva, né, que a gente pode ter numa situação dessa, e o filme vai explicando coisas a ponto de fazer a gente ficar com essa raiva, ele também é profundamente humanista, assim, né, todo mundo é falho, frágil, confuso, então, pra mim é o grande ponto, né, de conseguir fazer a gente ficar, essa ambiguidade ser o motor do filme, né, a gente já não sabe mais o que é justo, já não sabe mais qual que é a melhor decisão a ser tomada, né, qual decisão é moral ou que não é, e os próprios personagens ficam discutindo isso o tempo todo, parece que eles são, sei lá, são super violentos e querem vingança, mas ao mesmo tempo eles também são super humanos e param para pensar em coisas super pequenas, né, no meio desse caminho.
E essa incerteza eu acho que é o próprio filme e o que faz ele ser mais legal. Porém, o que me deixa dividido em relação ao filme e não me faz... Celebro, obviamente, a coragem do diretor em fazer esse filme independente do que aconteça, cenas que você consegue perceber, né? Quando você sabe como o filme foi feito, você consegue perceber quando ele tava dando o jeitinho ali. Por exemplo, a cena que eles estão empurrando a van no meio da rua, que a câmera tá em cima de um prédio. Você sacou que ele escondeu a câmera em cima de algum lugar e fez aquela galera empurrar o carro como se ele realmente tivesse dado defeito, porque era o jeito dele filmar, né? Quando a personagem bota o hijab, né? Hijab. Isso. Ele tá filmando o tempo inteiro ela sem, mas quando ele vai botar a personagem no meio da rua, ele rapidinho faz ela botar assim, ele filma ela de longe. Então você vai sacar, é um cinema de guerrilha mesmo, né? De conseguir fazer isso acontecer. Então, obviamente, é completamente admirável. Porém, pra contar essa história, isso me incomoda, isso me faz... talvez diminuir um pouco a nota que eu vou dar pro filme, se é que isso importa, né? Isso não importa pra ninguém. Lá vem 2,5. Lá vem o policial da notinha. Mas que eu acho que isso é necessário pra contar a história, mas ao mesmo tempo me incomoda, que é você trair os seus personagens pra poder chegar no ponto que você quer contar. Os personagens, eles mudam, né? Pra mim é completamente implausível algumas mudanças radicais de curso que esses personagens tomam. Eu entendo que isso é necessário para contar a história, eu acho que isso não diminui essa ambiguidade moral e essa discussão que ele quer colocar do que é certo, do que é errado, do que é moral ou não numa situação dessa, né? De colocar gente, o que você faria nessa situação, mas é uma traição. É uma roteirice, né? Pra você conseguir fazer com que essa história seja contada. Você tem que falar disso nos spoilers, que eu acho que eu não tô sacando o que você... Esse labirinto moral que ele cria pra gente, que ele cria pro filme, ele só consegue sair traindo os próprios personagens, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer. Mas eu gosto muito, tá? Eu acho que eu não esperava dar risada, né? Eu acho que... E é um jeito legal de contar essa história, né? Trazer esses momentos cômicos que eles não vão aliviar a tensão, mas eles vão ampliar essa normalização absurda da violência e da corrupção, né? O Iago citou isso, que é uma coisa que aparece muito. A corrupção cotidiana, né? De como isso vai acontecendo. Cara, a cena da maquininha... né? Uhum. Eu tenho maquininha, deixa aí. Cara, é muito boa, meu, é muito bom. Então... Não, o filme precisava disso, né? Quando ela chegou essa cena, eu falei, cara, isso encaixa perfeitamente em tudo que você está me contando. É isso, lógico, né? Então eles são só seguranças. Não, mas tudo bem, passa mais. Não é muito, não? Ah, você sabe, né? O dia a dia é complicado, vê aí. E eu fui, inclusive, pesquisar quanto 200 tomas, né? Tomos, como é que é a moeda do Irã? 200 moedas do Irã. São 3 centavos em real. E pra saber quanto de dinheiro esses caras têm que dar, né? Pra essa galera. Então... Já dizia a Rita Lee, né? Tem sempre um ayatollah pra atolar, né? Muito bem. Tá bom. Bia Fiorotto, vai lá, diga aí. Concordo em gênero, número e grau com os meus colegas. E eu queria falar que eu fiquei o tempo todo sentindo que todo mundo que passou por ditaduras financiadas, que passa ainda por teocracias ou ditaduras, seja lá o que for, financiadas pelos Estados Unidos, a gente tem uma coisa muito... Todo mundo de mãozinha dada, né? Tem coisas muito parecidas e sensações muito parecidas de quem já viveu por isso ou tem a memória do país e faz com que essa memória siga viva. Então, tem vários signos que eu reconheço por causa da gente, por causa da Argentina, por causa do sei o quê, por causa do que eu sei. Que eu não sei a historinha ipsis literis, mas eu sei do que você tá falando, como o Iago falou. Então, essa atmosfera de repressão, né? Mais meio do que isso tá presente, né? Sim, mas o jeito que as pessoas se comportam. Que você fala de um negócio, fala baixo, então, você não precisa falar o que é, eu já sei o que é, já tô ligado. Lembra de fulano? Você já sabe que é alguém que era pé. Então, tem alguma coisa aí que é muito familiar e, enfim, me faz pensar que é muito... É horrível, mas ao mesmo tempo é um
pouquinhozinho assim de conforto, de tipo, vocês sabem também. Sabe, eu posso conversar com vocês sobre isso, vocês sabem também, entendi. A gente pode trocar detalhes, né? Seus detalhes podem ser diferentes dos meus, mas é meio isso aí. Eu tomei um susto a primeira vez que me deu vontade de rir, porque eu achei que eu tava sendo burra. Porque eu falei, não deve ser isso. É isso, eu tô errada, mano, não deve ser isso, com certeza eu tô sendo burra. Tem uma carga dramática aí que eu não vi. Pois é, e aí eu achei engraçado porque... eu achei engraçado porque é engraçado, mas também porque a gente também faz isso, né? Que é quando uma desgraça horrorosa e aí, né? Tipo, rir em funeral, assim. Minha terapeuta vê total, isso assim com muita frequência. Não, total. Se você tirar foto, filmar um funeral, as pessoas não estão chorando o tempo inteiro. Sempre tem esse momento. Isso, tem gente dando risada, tem gente conversando, tentando, né? Você vai comer, tem um momento que você vai comer. Aliviar o sofrimento, né? Então, eu gostei muito quando o time foi se formando. O time. Entendendo, a party, né, pra aventura. Eu fui entendendo cada um deles também como... A gente, Nossa, eu vou dar uma referência tão horrorosa. Vocês vão... Segura comigo. É meio divertidamente, que aí você tem uma pessoa que é a raiva, Carissa, continua minha amiga, por favor. É uma pessoa que é a tristeza, uma pessoa que é a alegria, né? Enfim. Uma pessoa que é corno, mentira. Ei, nada a ver. Não, isso... Raparigou ou não raparigou? Isso. Enfim, mas no sentido de... A gente vai, em vários momentos, se identificar com todos eles. Porque todos eles são estágios de uma raiva que a gente sente quando a gente passa por algo do tipo. E eu acho que tem um detalhe muito bom que é... As mulheres não precisam falar o que aconteceu com elas, que a gente já saca. Não precisa. E eu acho que no texto ele é muito bom, porque seria muito fácil cair numa revitimização. Não só dessas mulheres, né? Mas, enfim, de todos ali. Mas quando a gente fica sabendo das coisas que aconteceram com eles... Ou num arrobo de fala, tem a hora em que a Golly fala pro marido dela várias coisas que o cara, ele só fica de cabeça baixa ouvindo, assim, né? Que é tipo, cara, é isso aqui, é nesse nível das coisas que aconteceram comigo. Eu não preciso descrever tintim por tintim, porque você já sabe o que significa tintim por tintim quando se trata de uma mulher. E eu acho isso genial, sabe? Toca no coração, deixa desconfortável do jeito que tem que deixar, mas não precisa virar um gatilho muito louco, sei lá. Todos os atores são legais, eu amei todos eles, eu quero ser amiga de todos eles. E são não atores, né, pelo que eu entendi, assim. Eu também entendi isso, eu fiquei na dúvida, não queria ser burro falando. Eu não vi isso nas pesquisas. Mas deixa aí nos comentários se você tá sabendo dessa. Isso. Outra personagem que eu amei muito foi a Shiva. Eu acho que justamente ela é essa mulher... Não usa o hijab, não faz... Ela se veste de uma forma, entre aspas, tida como masculina. Eu amo quando ela tá bem, assim... Tem uma hora que ela tá... O cabelo, o negócio, 2 câmeras na mão, tipo, 2 armas. Mas aí é a arma de construir, não de destruir. Tem vários momentos ali que a imagem dessas pessoas é muito boa. E como é que é o nome dele? O Hamid, cara. A relação que ele tem com a própria raiva, que às vezes é fora do controle... Às vezes não, calma. Tá bom, vou respirar, irmão, calma. A pessoa que xinga, eu que sou essa pessoa, né, que dá um chilique, fala, gente, não, mas vamos todo mundo ficar tranquilo. Isso, mas não, isso certo. Não é pra fazer. Isso que eu fiz agora, por exemplo, é de algum menino, eu sei. Pronto, então tá aí. Então eu acho que tem uma coisa, e aí, como o Iago falou, as coisas vão se encaminhando. Eu acho que eu saquei o que o Merigo quis dizer com trair o personagem. Mas o Iago acabou de aumentar a minha nota quando ele fala sobre... E quando o diretor também falou sobre essa história de violência não se conserta com outra violência, existe uma parte de mim que fica muito brava. Que é uma parte de mim muito da punitivista, que é assim, então pronto, agora vai ficar assim, mas eu não sei não. Nos spoilers a gente vai falar disso, porque eu não sei. Mas aí eu acho que existe uma coragem e aí ele tem um ponto muito específico que ele quer colocar, que é muito pessoal, que é exatamente nisso que ele acredita, ele está falando em todas as entrevistas, ele pôs no filme, ninguém tem dúvida de que é nisso que ele acredita.
Se é isso que é de verdade, aí a gente tem que ver, porque o ser humano depende, né? Mas eu acho interessante que ele coloca isso de formas muito honestas. E é isso. E o final, devastador. Na hora que aconteceu o final, eu falei, nossa, com certeza isso vai ser um problema pra gente secreto. O filme inteiro é maravilhoso, eu me diverti muito. Mas no final eu falei, caralho. Wagner Moura, por favor, sai da sala. Moura. Calma, respira, vai dar tudo certo. Não, mas é isso que a gente falou dessa rinha de ditaduras. E é importante dizer, a gente gosta de filme bom. E filme bom ganhando atenção e sendo premiado. Esse filme é muito bom. Não é que nem perder pra Oppenheimer, que é uma bosta. Entendeu? Calma, perder. calma. Que isso? Para. Vamos pros spoilers? Vamos, spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Eu só queria começar os spoilers. Salvando a Bia, porque você deu a referência divertidamente, eu vou dar uma pior. Scooby-Doo, né? Tipo, é exatamente a gangue do Scooby-Doo tentando tirar a máscara no final, revelar. E se não fossem as crianças malditas aí tentando atrapalhar meus planos. Aí tem a Velma, a Daphne, o Fred e o Salsicha. E cada um é de um jeito, é isso. Obrigada por mais referências, assim, pouco ortodoxas. Vou deixar desse jeito. Então, Merigo, atrair os personagens que você tava falando toda a raiva, todo o horror, eles vão perdoar, entre aspas, pra deixar o cara ali. É isso que você tá falando? Assim, primeiro o Hamid simplesmente desiste, né? Ele vai embora, sai andando. E eu acho que é uma cena que ela eu acho ela super emocionante, tá? Quando eu vejo a menininha lá com eles e depois mostra só ela dormindo na espera do hospital, meu olho enche de lágrima. Porque eu falo, cara, não dá pra matar o cara. A menina, olha só, ela tem um pai, vai ficar sem pai. Pai então, de menina, eu acho que né, é exatamente essa brincadeira que o filme faz com a gente, né? Numa hora você mata, arranca logo a cabeça desse cara, no outro puta, não, acho que, olha só, não sei o que. Inclusive eu fico na dúvida, será que é ele? Mesmo quando ele assume, o filme inteiro. Quando ele fala, eu fiz isso, eu falo, será que ele tá falando a verdade? Eu acho que esse acontecimento que tem, pra mim, ele é implausível, né? Tipo, eles param tudo pra atender a ligação da menina e salvar lá a mulher grávida do torturador. Então, acho que é bem conveniente, né? Eu acho que é uma roteirice, mas eu acho que ainda assim, pra mim, emociona até. Mas é trair tudo aquilo que a gente tava vendo até então, né? Pra conseguir chegar naquela história que ele quer contar. Isso é o que me incomoda mais. Fala, Carissa. Não, é porque segue isso aí. Me incomoda mais que cada um vai desistindo do que eles parem pra salvar a menina. Isso Sabe? também. Eu concordo, eu gosto muito do filme, mas eu tive muitos incômodos quando a coisa começa a todo mundo meio cair, que dizer assim, não, inclusive o cara que é o que tem mais ódio, ele simplesmente desiste e vai embora. Isso vai embora, isso. Foi assim, você tá de sacanagem. Quem mais tem ódio... E a noiva, ir embora, é só uma fala, né? Vocês. Eu entendo que o protagonista... Porque pra mim ele é muita personificação, talvez, assim. Ele vai dizer que não é ele, mas eu acho que ele traz muito do próprio diretor. Uhum. Que ele seja o cara que vai lá e que tá sempre... Porque aquela primeira dúvida já diz muito de quem ele é. Porque outra pessoa não pensaria duas vezes. Ia lá. Isso, que é quando ele tá lá enterrando o cara vivo, né? Exato, porque a gente tá falando de um regime... onde aqueles homens vão dizer absolutamente qualquer coisa para não serem pegos. Até porque, de fato, eles acreditam em todo o massacre que eles fazem como se fosse algo para um Deus Supremo. Então, assim, eles não têm pena. No discurso final, ele deixa isso muito claro, né? Tipo, eu vou fazer... Ele tem uma família e ele vai ser um pai legal. Pra ele e pra qualquer um deles, isso não tem nada a ver. Ele pode fuzilar um monte num dia e ele vai ser um pai legal. Na cabeça dessas Nossos pessoas... craques da ditadura aí, que sentido. morreram todos aos 93 anos e tá cheio de estudante de sociologia
militando em partido de esquerda aí agora. Ó, sobre isso. Sobre a O esquerda? que eu fiquei pensando? Agora eu vou falar qual que é o problema da esquerda. Né? Isso, qual o problema da esquerda? Qual o limite da Mais esquerda? um dia no Twitter. Né? O que eu fiquei pensando é esse debate de vai matar, não vai matar. Em vários momentos, como todos vocês, eu ficava em algum momento, chega! Morte! Acabou! E várias outras horas, quando eles se pegavam, especialmente o Vahid, né? Como a Carissa falou, que ele é esse pedaço, né, do Jafar dentro do filme. Eu fiquei pensando que uma coisa que é bom. Mas se a gente pudesse ter um estado... É que agora, ali, eles estão inseridos ainda nesse regime, né? E ainda estão até hoje. Mas eu fiquei pensando, se a gente tivesse um estado que punisse, né? Julgasse e punisse. Como que é o lema do Alexandre de Moraes? Pune e o quê? Vigiar e punir, né? Isso, do autor Alexandre de Moraes, né? O grande filósofo Foucault. A gente não teria tanto esse dilema se eles pudessem ser julgados. Todos os problemas que a gente tem com sistema judiciário, tá bom? Tá? Beleza. Isso fora. Se existisse uma justiça que pudesse falar assim, não, eles vão pagar, né? Acho que aqui, como aqui no Brasil morre bem, em casa, sem julgamento, ou julgamento muito tarde na vida, a gente também fica com essa vontade, né? Enfim. Mas como ali é uma outra coisa, no sentido de onde está politicamente aquele país naquele momento, eu fiquei pensando, qual é a solução? Eu não tenho resposta, mas foi isso que eu fiquei pensando. Qual é a solução de, entre matar e beleza, e aí a menina vai ficar assim, pai mesmo, foda-se, o pai dela era um cuzão, às vezes é até livramento. E não matar, e aí ter o que a gente tem no final, que é o fantasma da volta, esse final gelou a minha espinha da cabeça até o final da espinha, que não é no pé, mas é quase. Que eu fiquei assim, beleza, então tá bom. Então eu senti que o diretor, ele de novo, não é com violência que a gente cessa a violência. Mas tem um problema, e quando a gente não mata, eles voltam. A Nancy Fraser falando que o velho está morrendo. Então, eu também acho que não. O velho está morrendo, o novo não pode nascer, e nesse interim criam-se os monstros, né? No filme de Agente Secreto, eu fiz um comentário muito pró-democracia, fui pró-democracia demais, e aí vieram me dar uma bronca nos comentários. Tipo, porque eu falei, não, a gente é um país que venceu essa loucura que aconteceu aqui, porque agora a gente tá julgando a galera, tá prendendo general, não sei o quê. Aí vem um cara e falou, pô, cara, pelo amor de Deus, né? Você tá maluco? Ó a loucura que tá acontecendo, não sei o que lá. E aí... Mas por que você tá maluco? O que ele falou, cara, a gente não venceu nada, né? Tipo, tudo bem, prendeu meia dúzia de pessoas, mas a situação, a estrutura que foi criada, não foi vencida. E aí eu fiquei meio incomodadinho, porque quando você tá errado, você fica incomodado, né? Aí eu fiquei meio eguinho ferido. Mas, esse final, que é esse barulho voltando, que eu vou fazer a pergunta do burro aqui. Porque vocês estão convictos de que é uma paranoia do cara. O cara ficou traumatizado. Porque pra mim, realmente, o maluco tinha voltado e ia matar ele. Eu achei que o cara vai ser fuzilado ali. Tipo, enfim. Porque o Bolsonaro, no Brasil, é o barulhinho da perna. Tipo, a gente não resolveu o problema em 64. Aí falou, botamos pra debaixo do tapete, lá. Aí em 2018, a gente piscou. E tec. Era o Bolsonaro lá. Entende? Perfeitamente. E aí ele fala isso, cara, eu acredito. Aí eu até fiquei quando eu tava vindo pra gravação, vendo a pauta, tipo, eu quero uma coisa não violenta, achei que ele tava sendo meio político. Mas agora eu tô entendendo o que vocês estão falando. Tipo, ele realmente acredita nisso. Só que ele não sabe como fazer. Tipo... Pois eu também acho que ele ia ser fuzilado. Mas eu não sei fazer sem violência. Tipo... Por isso que ele não virou. Eu sou uma pessoa anti-violência. Mas se eu me visse naquela situação, é matar ou morrer, gente, eu não sei. E eu acho que a gente... Que é muito isso que ele faz. Ele coloca a gente como espectador na berlinda. Eu também acho que ele quer que a gente fique com raiva porque as pessoas vão indo embora. Porque eu acho que ele deve ter essa raiva dentro dele. É uma suposição? É uma suposição. É verdade. Eu não tenho como falar Tem por o noivo isentão, né, Carissa? Como que é a maioria silenciosa, né? E que aí ele até brinca. Agora que todo mundo se posicionou, agora você vai falar, né? Mas até então você tava quieto. E ele toma o rajadão da esposa dele contando que ela ia ser morta e ele vai lá e fala, não, tem que deflorá-la pra ela ir pro inferno com certeza. Ele tava muito ciente do inferno que eu queria.
E aí ele lá, cabecinha abaixo, irmão, ó, microfone silenciado. Eu acho que a gente tem, só uma outra coisa, que a gente tem 3 filmes esse ano que falam desse assunto. Só que são cada um por uma ótica muito diferente, que é, a gente tem a gente tem o Agente Secreto e a gente tem o estadunidense do Paul Thomas Anderson. Uma batalha após a outra, que se relaciona muito com o Agente Secreto. Eu acho que isso diz muito do que é o mundo também hoje em dia, mas é muito fácil a gente falar de hoje em dia, mas isso é a realidade de um monte de país há muitos anos. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem essa ideia de democracia porque também é fácil pra gente pensar que a gente vive numa democracia. É muito fácil eu ter crescido achando que eu vivia numa democracia e entender, anos atrás, que aquilo que eu achava que era uma democracia não era uma democracia, porque os nossos direitos, e eu acho que quando a gente fala de nossos direitos, a gente também tem que pensar... Óbvio, a gente tem que pensar em negros, mulheres, olha o que está acontecendo, mas aí a gente, como brasileiro, esquece também que o Trump tá querendo... Tudo bem, a situação da Venezuela é um absurdo, mas assim, quem é o Trump para invadir a Venezuela? E aí a gente entra, não estou defendendo a Venezuela, tá? Mas a questão é, invade um país da América do Sul é muito fácil. Ele também estava querendo invadir a Colômbia outro dia. O Brasil é só mais um tantinho. Então, assim, a gente também é uma minoria. E aí, essa ideia de democracia, pra quem? Comparado ao quê? Até porque a gente se relaciona com esse filme que está acontecendo, o filme do Panahi, porque a gente já viveu uma ditadura, mas o nosso país nem memória tem. O Irã ainda está vivendo. Tem gente que não acredita no que aconteceu durante o período da ditadura no Brasil. Mas para voltar para uma outra ditadura é assim. O pessoal tem anistia. Quem fez tudo o que aquele cara fez? Porque é isso. A gente acha que está tão distante. Será mesmo? A gente está vendo uma guerra acontecer. A gente achava que a gente nunca ia presenciar um massacre nesse nível. E olha o que está acontecendo e todo mundo está deixando. Para ser a gente também, é um piscar de olhos. Então eu acho que o filme bate na gente em determinados lugares. Ele bate no Brasil, mas ele faz esse sucesso no mundo todo. E por que nesse ano especificamente, a gente na temporada de premiação tem 3 filmes que falam sobre revolução, sobre problemas com regimes ditatoriais. Por quê? Porque a gente está num momento muito particular do mundo. Mas a gente prefere ser alienado. Não é mais fácil, gente? É mais fácil só assistir filme e fingir que o mundo não está caindo aí. E qual é a resposta para isso? Eu não tenho. E aparentemente nenhum dos diretores de filme. Eles vão fazer filme, porque é o que resta. A gente não manda no mundo. E como uma pessoa que já passou por algumas experiências de quase morte, várias experiências de violência, várias experiências traumáticas, esse negócio de não, porque se for eu vou lá e mato, gente, não é por aí. Eu sempre falo que eu não me conheço, porque do nada eu viro no Jiraiya e fico todo irado, mas tem hora que eu não me conheço também, porque vem a covardia, vem o medo, você não quer ser um assassino. Assim, essa crise... Não é covardia, essa angústia, é diferente. Não, às vezes é covardia também, mas muitas vezes não é. Para. Mas, assim, essa angústia, ela é real, assim. Você fala, pô, eu quero virar essa pessoa, quero virar essa pessoa. Exatamente. É isso, porque não quando é ele mata o covardia, cachorro, ele fala, eu virei a chave, agora eu sou um assassino, eu vou matar meus perseguidores. E depois ele fala, pô, não sei se eu sou. Então, ó... exato. Combater a humanidade com desumanidade é complicado. Vamos dar notinha agora. Muito bem, notinhas. Carissa Vieira, comece aí. Por que tu sempre faz isso? Toda vez que eu tô aqui. É a brincadeira. Então vamos lá. Carlos Merigo, qual é a sua nota? Assim como eu dei pro Agente Secreto, eu vou dar aqui porque eu não quero puxar sardinha pra nenhum lado. Você não quer influenciar a votação no Oscar, né? Não quero. Eu sabia que ia ser 3,5. Você começou com uma cara de 3,5? 3,5. Bia Fiorotto. Vou dar 4. Boa. Você, Iago. Eu vou 5, viu? Caramba! Gabaritou. 5. Nada me incomoda. E o que incomoda os outros, eu gosto mais, enquanto mais incomoda os outros. Muito bem. Agora você, Carissa. Eu vou dar 4. Eu fico sempre nessa. Boa. Eu tive muita dificuldade de dar nota pra esse filme e continuo tendo.
entre 4 e 4,5, porque eu acho ele um filme muito bom, mas eu também tenho esses entraves em uns momentos. Dito isso, assim, veria umas 3 vezes. Exato. E assim, eu sou mais agente secreto, tá? Eu também. Nessa Não é uma competição. Não, literalmente duas competições, na verdade. Queremos levar o troféu. São duas competições. Calma, caralho, me joga na papuda, que isso? Não, tá papudinha pra você, papudinha. Papudinha. Papuda não. Eu também sou mais agente secreto. O que eu quis dizer com não é uma competição, se eu puder me explicar, depois do Divertidamente, agora é só ladeira abaixo. Mas o que eu quis dizer é que os dois são bons. As duas coisas são boas. Os dois merecem. O que importa é fazem... competir, gente. Ai, então tá bom. Então tá medalhinha bom, pra então todo mundo. Finaliza bom do episódio. Ó, deu 4 pra vocês. Depois de verem os dois filmes, assim, vocês acham que o filme... Vocês se incomodam com o resultado de Cannes? Porque, por exemplo, a gente teve ele ganhando o prêmio A Palma de Ouro. E aí o Agente Secreto ganhou 2 prêmios, o que pelas regras não é pra acontecer. E o filme que ganha a Palma de Ouro não pode receber outras coisas. Então, assim, eu acho que faz muito sentido, sabe? Quando a gente para e pensa, assim, poxa, deram 2 prêmios pro Agente Secreto, 2 prêmios muito importantes, e deram a Palma pra um filme, inclusive, que você tem toda a carreira do diretor ali. Mas a gente é injusto comparar, né? Porque o Agente Secreto é muito mais filme, né? Muito mais cinema, né? A atmosfera que é criada ali, assim. O cara fez o filme sem poder fazer, filmando escondido. Então, como que você vai comparar, né? Com um filme como Agente Secreto, que né? Tem toda... É um pouco injusto, mas se é pra escolher... Não, eu entendo o que você tá falando, mas eu ainda acho muito cinema pelo que a Karine... Você também falou, cinema de guerrilha, é uma outra pira. É um outro negócio. E o final, cara, eu juro por Deus, o final é um negócio que eu fiquei, assim, imóvel. Enquanto acabou a cena, começaram os créditos, eu tava que podia... Você tava esperando pipoco? Pousar uma mosca no meu olho, assim, que eu não ia sentir. Porque eu fiquei... eu me senti traído. Eu falei, cara, não acredito que você fez isso comigo. Você me convenceu do bagulho... E aí você desmoronou meu castelo de sonhos. Eu só não entendi por que a gente escuta o barulho indo embora. Porque, por algum motivo... Qual é a minha interpretação, Beatriz Fiorotto Produções? Porque ele fala durante o filme, eu vou saber quem você é porque eu vou reconhecer a sua voz. Sim. Ali no final, ele tá lá discutindo com a mãe, que é uma coisa muito boa, né? Da mãe. Ah, não, mas tinha que ter sido muito melhor. Porra, mas como assim? Fala pra ela. Então ele tá lá falando alto, discutindo, tem uma van gigante na frente, ele não tá vendo quem tá vindo. Não dá pra ver na rua quem tá vindo. E aí, quando acaba o burburinho, as pessoas vão embora e ele fica sozinho, de costas, vem. E aí ele não vira, e eu não sei se existe um jogo de... Beleza, irmão. Eu vou te catar. Tô só avisando que eu tô chegando, tá? Catar. Ou se é um jogo também de só pra ver se era ele, como ele não vira o rosto, não fala nada, não dá pra ver, ele vai embora. Mas pra mim é isso, é uma ameaça de um Eu acho que ele fica pensando, já pegou a família do cara, assim, no tempo que ele tá ali. Quer dizer, todo o cenário é horrível, né? Assim, ele não foi sozinho, né, provavelmente. Não importa o que aconteça, é horrível, é horrível. Pode ser, né, já pegou antes, e aí tá te avisando, pode ser. E uma parada meio Tropa de Elite, né, tipo, essa galera que serve nas tropas tem um ponto de não retorno. Eles não voltam mais à humanidade. Eles não vão ter mais isso. Acabou a alma deles. Tem que executar esses aí porque não serve mais. Não é que eu tô defendendo. Tô falando que é o que eu pelo amor de Deus. Jamais. O cinemático não defende execução sumária de... A começar dos cachorros. Vambora, gente. Muito bem. Então é isso. Obrigado, gente. Valeu. Feliz Natal pra todos. Beijo. Beijo. Tchau.